Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado pela presença de quem veio, porque esse tema é um tema tão importante, um tema tão maravilhoso, porque é muito importante nós crescermos na vida de oração. É muito importante. Eu ouso dizer até que é uma das coisas mais importantes da vida espiritual. Santo Afonso Maria de Ligório dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Um dos trechos que a gente usou, né, foi um pedacinho do trecho bíblico, que é o tema desse encontro, né? Pedi e recebereis, né? Lucas 11. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, e aí segue. O mesmo santo, Santo Afonso Maria de Ligório, num livro que ele escreveu só sobre oração, ele diz que tem algo que está embutido nessa palavra. Quando Jesus disse, pedi e recebereis, está implícito, não pedis, não recebereis. No sentido da necessidade da oração. Tem coisas que nós não precisamos pedir, porque Deus nos dá, independente de pedir ou não pedir. Por exemplo, o sol nasce para todos, né? Você não precisa pedir para o sol nascer todos os dias, ele nasce todos os dias. Mesmo que você não veja, né? Se está nublado, às vezes a gente não vê, não sente o seu calor, o seu efeito, mas ele está lá. Tem certas coisas que a gente... Você não pediu, por exemplo, para receber a virtude infusa da fé. Você foi batizado quando criança e recebeu a fé no seu batismo. Mas a sua fé dificilmente, salvo uma exceção assim, muito de Deus, vamos dizer assim, uma intervenção muito atípica de Deus, mas a virtude da fé, a fé não vai crescer em você, não vai se desenvolver se você não alimentar, se você não rezar, se você não pedir. Então tem coisa que realmente precisa da oração. A gente precisa rezar. Deus é como se fosse uma espécie de lei espiritual, sabe? Deus decidiu agir em colaboração com o ser humano. No sentido de que isso tem a ver com o nosso livre-arbítrio, né? Com a lei do livre-arbítrio, né? Até se diz assim, a lei espiritual do livre-arbítrio. Deus age a partir da nossa oração. Deus sempre quer nos abençoar. Deus sempre quer nos tocar. Deus sempre quer derramar sobre nós o seu amor. Não existe a possibilidade de Deus não querer nos abençoar, de Deus não querer o bem para nós, porque Deus é amor, porque Deus nos criou para o bem, nos criou por amor, mas você tem que querer, é a lei da liberdade. Embora Deus queira te dar, você tem que querer. Aí a grande importância da oração, porque pela oração a gente demonstra que quer, pela oração a gente vai a Deus, pela oração a gente se abre a Deus. E isso tem a ver com o livre-arbítrio. Você tem que querer, você tem que desejar, você tem que pedir, tem que querer, Vitor, tem que pedir? Sim, tem que querer, tem que desejar. Tem que pedir, é assim, Deus dispôs assim. É como uma ordem natural estabelecida por Deus. O mundo, toda a criação, tudo aquilo que Deus criou, Ele criou a partir de leis físicas e leis espirituais. Você vê que o mundo, planeta Terra, o cosmos, os planetas, tudo obedece leis que o homem estudando até descobriu certas leis. Então, a lei da gravidade, você vê que tudo que Deus criou funciona a partir dessas leis que Deus colocou. Leis, o universo é regido por leis físicas, a lei da ação e da reação, a lei da gravidade, a lei da aceleração. Você tem diversas leis. Todo o universo é regido sob leis espirituais. E aqui existe essa ordem estabelecida por Deus. Da necessidade de querer, nem vou dizer a necessidade da oração, porque a oração faz parte desse pacote. Você tem que querer, você tem que desejar, você tem que ir a Deus, você tem que se abrir, você tem que
acolher na sua liberdade o dom gratuito de Deus. É gratuito? É gratuito. Ele quer dar? Ele quer dar, mas cabe a cada um acolher ou não. Ou não. Se diz assim que em certa medida, tá? Em certa medida, a liberdade humana põe um certo limite em Deus. Nada pode limitar a Deus. Mas Deus respeita tanto a nossa liberdade que mesmo querendo te dar... Então, Deus respeita esse limite. Qual? Da sua liberdade, porque Ele mesmo te deu a liberdade. Então, às vezes algumas pessoas dizem assim, não, o que é de Deus, vai vir. Não, nem sempre, não é assim não. Não, se é de Deus, vai vir, fica despreocupado, o que é de Deus, ninguém tira. Não, você mesmo pode tirar o que é de Deus para você. Outra pessoa não, mas você mesmo pode tirar. Não é porque é de Deus para você que você vai receber. Você tem que querer, você tem que buscar, você tem que se abrir, você tem que, no exercício da sua liberdade, acolher o que gratuitamente Deus te dá. Percebe a coisa aqui? Então, nós vamos fazer nesse encontro, a gente vai explanar algumas palavras, às vezes nos encontros nem sempre a gente é tão bíblico, né? Claro, todo encontro a gente fundamenta na palavra, sempre lê uma palavra ou outra, mas aqui eu quero fazer uma caminhada por vários textos bíblicos para nós entendermos aquilo que, pelo menos no meu coração, eu senti como algo que Deus quer para nós nesse encontro sobre a oração. Porque a oração é um tema muito amplo. Então, o enfoque que nós queremos dar aqui, a gente vai trazer algumas palavras bíblicas para a gente ir se abrindo ao que é de Deus. Então, veja bem, antes de nós começarmos, não comecei ainda não, tá? Antes de nós começarmos, assim, propriamente dito, o mais importante, quando nós queremos crescer na oração, igual nos videozinhos que a gente gravou, fazendo a divulgação do evento. A gente dizia assim, venha, faça sua inscrição, se você tem desejo de aprender a rezar melhor, crescer na intimidade divina, né? Até teve um vídeo que eu gravei, eu falei, se você é uma pessoa que diz isso, né? Poxa, eu queria crescer na oração, eu queria aprender a rezar melhor, o que eu posso fazer para rezar melhor? A primeira coisa que nós precisamos fazer para rezar melhor, quem está aqui porque quer aprender a rezar melhor, levanta a mão. Até eu. Nós queremos aprender a rezar melhor, a rezar com qualidade. E rezar melhor é rezar de tal modo a colher frutos. Uma oração que não dá fruto não é uma boa oração. Como é que eu sei se a minha oração está dando fruto? Bem, se você está ficando mais humilde, se você está ficando mais paciente, se você está melhorando como ser humano, se você está uma pessoa mais santa desde que você começou a rezar mais, é sinal que você está rezando bem. Não necessariamente a oração está sendo frutuosa porque eu estou recebendo tudo aquilo que eu estou pedindo. A oração tem os frutos que são essenciais da oração, que é aumentar a nossa amizade com Deus, nos abrir à graça de Deus, nos tornar pessoas conduzidas por Deus, dirigidas por Deus, pessoas dóceis, pessoas que recebem, que acolhem, né, que captam a moção de Deus, a condução de Deus. Isso é o essencial da oração. Toda pessoa que começa a rezar e rezar bem, ela começa a ser conduzida por Deus. Simples assim, esse é o primeiro fruto. Ser conduzido por Deus e se tornando uma pessoa que não é uma pessoa conduzida apenas pela própria cabeça. Eu faço o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho melhor. Não. As rédeas da sua vida vão passando para as mãos de Jesus cada vez mais. E isso é o fruto que é colhido pela oração. Senão, a gente está rezando, mas a nossa oração está sem vida, está sem alma. A nossa oração não está produzindo fruto.
E, infelizmente, tá? Isso é muito mais comum do que gostaríamos. Pessoas que rezam e rezam muitas vezes, mas não colhem frutos. Pessoas que rezam muito, mas não conseguem sequer vencer seus defeitos naturais, suas próprias fraquezas humanas. Pela oração, a gente consegue vencer nossos defeitos, nossas fraquezas, sabe? Fraqueza de caráter, de temperamento, de personalidade, tendências objetivas que nós temos, algum vício, algum pecado, isso varia de pessoa para pessoa. Pela oração, quem reza se salva, quem não reza se condena. Pela oração nós alcançamos graças especiais, gratidatai, né? Graça gratuita, assim, graças especiais, favores, curas, milagres. Um Deus que intervém na vida da gente. O que é um milagre? É a intervenção de Deus nas leis da natureza. Quando Deus age, mudando uma palavra, mudando o que seria óbvio, uma pessoa que estava doente fica curada, uma pessoa que não tinha chance de cura fica curada, uma intervenção de Deus numa situação que era muito difícil. A gente colhe graças especiais? Colhe, gente, colhe mesmo. Colhe mesmo pela oração. Nós fazemos essa experiência do amor de Deus como cuidado, o amor de Deus, um Deus que age na nossa vida, intervém na nossa vida se a gente deixa. Deus intervém na vida de quem deixa. E dificilmente, ele pode, porque ele é Deus, né? Simples assim. A gente não põe Deus numa caixa, né? E diz como ele age, como ele não age. Deus me livre de falar uma coisa assim aqui. Quem sou eu para falar? Mas, como regra geral, Deus age na vida de quem deixa. E normalmente, muitas vezes, não age na vida de quem não deixa. Embora em sua bondade, em sua misericórdia, mesmo na vida de pessoas que são totalmente fechadas, ele age. Sobretudo quando essa pessoa não reza, mas tem uma mãe que reza, tem um tio que reza, tem um pai que reza, tem um irmão, tem um cunhado, tem alguém que está rezando por ele. Deus intervém, às vezes, até na vida das pessoas que são fechadas. Santo Agostinho, reconhecidamente, se converteu pela intercessão de Santa Mônica. E tantas outras graças que tantas pessoas poderiam dar testemunho. Mas o mais importante, talvez o fundamental, para nós darmos esse passo inicial aqui de entender o que posso fazer para rezar melhor, é entender não a oração por si só, assim, a hora que ela acontece, mas o que está por detrás dela, o que motiva ela, a mentalidade por trás da oração. É isso que faz a diferença. Oração não é mágica, não é receita de bolo, não é Harry Potter. Faz essa oração aqui, que essa aqui é poderosa, faz tal novena. Rapaz, essa novena é batata. Esquece isso, isso não existe. Se você não rezar com a mentalidade certa, pode rezar a oração feita pelo maior santo do mundo. Oração não é fórmula mágica. O que faz a oração dar certo, entre aspas, ser produtiva é o que está por detrás dela. É a mentalidade da oração. Nós precisamos urgentemente mudar a mentalidade. O próprio conceito que a gente tem de oração às vezes é errado. Muitas vezes a gente tem como conceito de oração, a oração é um diálogo com Deus, você conversa com... A oração é muito mais que um diálogo, a oração é um encontro. A oração é a união de corações, nem sempre vai fazer parte da oração as palavras, por exemplo. É um encontro, é uma entrega, é um enamoramento, é muito mais do que um diálogo. Muito menos um monólogo, né? Muito menos um monólogo. Então, o próprio conceito que a gente tem de oração, a gente já... Né? A oração não é só um diálogo, a oração é um caminho para a verdade, é um caminho para Deus. Pela oração eu me encontro com Deus, eu chego à verdade. Qual a verdade? A verdade de Deus, a minha verdade. A oração me leva ao encontro comigo mesmo, faz com que eu descubra quem eu sou no mistério de Deus. É a oração.
O grande caminho para um autoconhecimento profundo e verdadeiro é a oração. Pode saber disso. Grandes místicos falaram disso. Inclusive, Santa Teresa d'Ávila, que é muito conhecida nesse aspecto. A psicologia de Santa Teresa d'Ávila é muito falado sobre isso, como ela trabalhou o autoconhecimento na oração, porque a oração nos leva ao encontro. Quem se encontra com Deus na oração se encontra consigo mesmo também. Como é bonito esse caminho que a gente faz na oração. Mas tem gente que insiste em olhar a oração como um encontro com o gênio da lâmpada. É o gênio da lâmpada. Faça 3 pedidos que eu vou atender tudo que você quiser. Isso não é oração. A oração é aquilo que eu vivo, que me torna aberto ao amor de Deus, que sabe o que é melhor para a minha vida, que não está ali para atender meus caprichos e fazer o que eu quero, o que eu acho que é bom. Às vezes, o que eu acho que é bom para mim não é bom. Então, a oração pressupõe essa fé de que só Deus é bom, só Deus sabe o que é bom. Eu suspeito que algo seja bom e vou pedir. Mas só Deus sabe o que é bom de verdade. Entende? Então a oração não é o gênio da lâmpada. É eu me abrindo a Deus, é eu confiando nele, é eu confiando em sua palavra, é eu pela oração me submetendo a Deus. Eu peço, mas sempre me submetendo a Deus. Tem gente que não entende a oração, que é parte, um elemento da oração, é essa submissão a Deus, essa entrega a Deus, esse abandono em Deus. Esse se abrir à vontade de Deus, que às vezes nos contraria, vai por um caminho diferente do que eu escolheria, na minha razão apequenada. Você percebe isso? A oração é algo muito mais profundo do que gênio da lâmpada, fada madrinha. A gente está muito mal acostumado de achar que é isso. Porque a gente está acostumado a viver uma religião baseada em devocionismo. Mas muitas vezes sem vida, né? Uma devoção sem vida. É muita devoção, muita oração, muita novena, muitos rituais, mas é uma devoção sem fé e sem amor. Sem uma fé lúcida. Sem a fé transmitida pela igreja. Não a fé de cada um. A fé da igreja. Entende? Devocionismo é uma devoção que não tem esse conteúdo, essa solidez de fé, de caridade, de amor. Caridade, fé, eu creio em Deus, caridade, eu amo a Deus e mesmo que eu esteja pedindo X ou Y, porque eu amo e confio em Deus, eu me submeto a Deus. Mas devocionismo, rezar, até conseguir o que eu quero. Tudo bem, a existência da oração, nós vamos falar disso. Nós vamos falar disso, que isso é importante. Jesus falou disso. Pedir, recebereis, buscar, achareis, bater, abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, encontra, aquele que bate a porta, vai abrir uma hora. Mas até mesmo a insistência não é a nível gênio da lâmpada. A oração nos converte, gente. Uma pessoa que tem vida de oração e não se converte, não quebranta seu orgulho, não quebranta sua cabeça dura de querer que tudo seja do seu jeito, tudo seja da sua maneira. Desculpa se eu estou te frustrando, tá? Se você veio aqui achando que ia escutar, olha, né? As muralhas vão cair do seu jeito, não, vai cair do jeito de Deus. A hora que Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser, não é do seu jeito, não. A gente tem mania de dizer que a gente se submete. Eu peço, não, Senhor, eu te entrego o meu coração. Eu peço, mas tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito, e nem sempre é do meu jeito. Então a oração, ela precisa ir nos levando a essa coisa de a gente se abrir a Deus. Eu vou trazer aqui cinco tópicos aqui
de mudança de mentalidade da oração. Então pensa, mentalidade é o que está por detrás da oração, tá? Nós vamos trabalhar aqui a mentalidade da oração, através de alguns textos bíblicos. Pode ser? Então o primeiro texto que nós vamos pegar é Mateus capítulo 6. Se você quiser, você pega, senão você vai só acompanhando, são palavras muito conhecidas que eu vou usar aqui. Mateus capítulo 6. Que botar um ar-condicionado só para mim, porque essa luz aqui, meu Deus do céu, esquenta a gente. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Presta atenção. Jesus falou isso aqui e em seguida ensinou a oração do Pai Nosso. Olha só, escuta. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Antes que vós lhe peçais. Deveis rezar assim. Aí ele ensina a oração do Pai Nosso. Presta atenção. Quando orardes, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos. Olha, os pagãos acham que serão atendidos por força de convencimento. Essa ideia de que nós temos que convencer a Deus a fazer um bem na nossa vida. Você não tem que convencer Deus de nada. A oração não é para convencer a Deus. Quando aquele leproso, lá em Mateus 8, se dobrou aos pés de Jesus e disse, Senhor, se tu queres, podes me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, diz a Bíblia, e disse, eu quero ser curado. Esse eu quero, ele não está presente só no tempo, mas na eternidade, nunca vai passar isso. Eu quero. Deus quer nos abençoar. Isso não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Deus não nega a si mesmo. Deus é o que é, Ele é amor. Ele, por exemplo, não vai amar você porque você é bonzinho. Você não muda Deus. Ele vai deixar de te abençoar porque você tem sido muito levado, viu? Deus não muda. Você não muda Deus. Tem muita gente que tem essa cabeça na oração também, que acha que só vai receber as graças se fizer tudo certo, quer dizer, um perfeccionismo, como se a oração, as graças de Deus fosse assim, tipo uma recompensa. Eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho nenhum grande vício. Então, presta atenção, quando orardes, não multipliqueis as palavras, disse Jesus. Os pagãos é que acham que tem que convencer. Vocês não façam assim, porque o vosso Pai sabe do que vocês precisam, muito antes de vocês pedirem. O que Jesus está falando? Está falando, olha, você não precisa convencer. Jesus está dizendo, a alma da oração é a confiança, e não o convencimento. É isso que Jesus está falando. Não façam como os pagãos, eles acham que tem que ser tudo muito explicadinho para Deus, né? Você tem que explicar tudo. Tem muitas vezes a nossa oração é assim, a gente fica explicando para Deus, convencendo Deus de fazer uma coisa e mostrando para Deus, sabe, como você já viu que aquilo é um bem e ele não viu ainda. Você precisa explicar para Deus que ele não viu ainda. É você que vai explicar para Deus que aquilo é bom, que ele não viu ainda que aquilo é bom. Claro, é diferente quando nós ficamos explicando, ficamos argumentando, mas não porque eu estou convencendo a Deus, eu estou ali naquele momento, movido por uma unção assim de desabafo, de rasgar o coração, e eu vou falando, aí a motivação é diferente, entende? Não são as palavras que vai dizer como é ou como não é, é o que está por detrás do que você está falando. Você percebe isso? É essa mentalidade. A mentalidade. Você precisa confiar em Deus. Aí se a gente pega a outra palavra, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Aqui Jesus falou, não multipliqueis as palavras. Vocês não façam como os pagãos.
Vocês confiem que Deus quer abençoar vocês. Não precisa ficar explicando, convencendo. Aí aqui em Lucas 11 ele diz, em seguida ele continuou, se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro, não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, quer dizer, a sua insistência, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e ao que bater se lhe abrirá. Então aqui, em Mateus 6, Jesus fala para não multiplicar as palavras. E aqui ele fala para insistir. Tem uma contradição aqui? Não, não tem contradição. É porque insistir é como manter o canal aberto, é permanecer na fé, é permanecer esperando, é permanecer confiando até que a graça venha do jeito de Deus, da maneira de Deus. Eu permaneço naquela atitude diante de Deus. Não é permanecer insistindo, como que convencendo, não. É permanecer aberto, permanecer dócil, permanecer rezando. Às vezes nós fazemos uma oração e experimentamos a graça. Às vezes temos que fazer 1000. O tempo é de Deus, a forma é de Deus, você percebe isso? Mas há uma mentalidade aqui baseada na confiança, não no convencimento. Percebe o primeiro elemento aqui de mentalidade? Aí tem um segundo elemento importante. Nós temos uma tendência de não acreditar que a divina providência governa tudo. Olha só, a teologia católica ensina que nada escapa ao governo da divina providência, nada. E Deus age por meio de tudo. Santo Agostinho dizia que Deus não permitiria o mal se dele não pudesse tirar um bem. Então, tudo, nada escapa ao governo da divina providência. E Deus permite aqueles males que são colhidos da nossa liberdade. Nós colhemos muitos males que é fruto da nossa liberdade. Ele permite, quer dizer, ele não fica impedindo a gente de colher os frutos daquilo que nós mesmos plantando, individualmente falando, e como sociedade. O mosquito da dengue não pica só o sujeito que deixou a água parada, não, pica o vizinho também. Então nós vivemos em sociedade. Ah, isso não é justo. Não, depois do pecado a vida não foi mais justa, não, amigo. Depois do pecado, não é mais assim que funciona. Então, existe aqui uma mentalidade que a gente tem que ter na oração, a confiança na divina providência. A confiança de que Deus, se eu estou passando um problema, se eu estou passando uma fraqueza, se eu estou passando um momento de tribulação, mesmo que eu não consiga entender plenamente, Deus teve que permitir para eu estar vivendo aquilo. Isso é muito duro e muito difícil da gente entender. Não é fácil entender isso, tá? Não é fácil. Isso exige uma dose de fé e de confiança em Deus. Quer dizer, em certas situações nós somos assim, né, isso exige de nós somos desafiados a ter uma grande confiança em Deus. Aí eu tomo essa palavra aqui com vocês. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Capítulo 12, versículo 9 e 10. Olha,
São Paulo fala que ele teve um monte de revelações, mas para que ele não ficasse soberbo, Deus tinha dado um espinho na carne dele. Um anjo de Satanás a esbofetear-me. Aí ele diz, 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse esse espinho da minha carne. Aí versículo 9. Mas o Senhor me disse, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me. Gloriar-me prefiro alegrar-me, prefiro me comprazer, prefiro ficar feliz. Ele está dizendo, olha, eu fico feliz. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. O homem de fé, ele enxerga em todo problema, em toda dificuldade, em toda tribulação pela qual ele passa, que aquilo ali está acontecendo para ele experimentar a glória de Deus. Ele enxerga assim. Porque ele sabe que Deus pode permitir o mal. Não que ele queira, não é uma vontade ativa de Deus, mas aquele mal que é da vida, que é das vicissitudes da vida, são as consequências da sociedade, as consequências, enfim. Quantas vezes a gente vê uma criança morrer, quantas vezes a gente vê uma pessoa, isso faz parte da vida. E é fruto do pecado. Pecado original, dos nossos pecados pessoais, fruto do pecado da sociedade, claro. Mas o homem de Deus, ele enxerga que Deus não permitiria o mal se ele não pudesse tirar um bem maior daquilo ali. Aí ele continua no versículo 10, olha só, isso aqui é fantástico, olha o que ele diz. Eis porque sinto alegria nas minhas fraquezas, está dizendo, eu sinto alegria. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, eu fico feliz. Não está escrito aqui, né? Ele dizendo, eu fico feliz, por quê? Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Ele está dizendo, olha, quando eu me deparo com a fraqueza, com a tribulação, com uma necessidade que eu estou vivendo, eu não fico reclamando, não, eu não me encho de tristeza, não, eu logo fico cheio de alegria, porque eu aprendi que tudo isso é para que a glória de Deus se manifeste. E assim, desculpa falar dessa maneira assim, cara, é assim, ou você crê ou você não crê. Quando você crê nisso, você crê, simples assim, ponto. Sabe o que é crer? Crer assim com simplicidade? Simplicidade, eu creio. Ponto, eu creio. Quando você crê que Deus tira um bem de tudo, quando você crê que Deus permite as dificuldades, as necessidades, os sofrimentos, mas para que você faça a experiência do amor dele, para que você faça a experiência da assistência dele, para que você faça a experiência da vitória. Em Cristo somos mais que vencedores, diz a palavra. Do jeito dele. Isso tem que estar na mentalidade, do jeito dele. Esse elemento de nos submetermos a Deus, aceitar que Deus vai sempre nos dar a vitória, vai sempre transformar aquele mal em bem, mas conforme os critérios dele. Sabe o que acontece? Às vezes, Deus transforma o mal em bem, mas é que no julgamento de Deus aquilo é um bem, mas para você não é um bem. Quer dizer, que a sua avaliação é diferente da de Deus. Isaías, Deus diz lá em Isaías, pois os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são como os vossos caminhos. Estão os meus pensamentos e os meus caminhos acima dos vossos, como está o céu acima da terra. Você percebe isso? Então, olha isso aqui. O que é isso aqui? Portanto, eu me alegro, eu fico feliz. Mas isso é uma fé tremenda. Isso é uma fé tremenda. Eis porque sinto alegria. Quer dizer, tem uma outra tradução que diz assim, eu me comprazo. Quer dizer, eu sinto prazer
nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Popularmente as pessoas gostam de falar assim, não pergunte por quê, pergunte para quê. Tem a ver um pouco com essa palavra. Você está entendendo que existe uma mentalidade de fé por causa da oração? Então pense a pessoa que está passando um problema, talvez você que está aqui está passando um grande problema na sua vida. Pensa você com essa mentalidade rezando. Diferente, não é? Diferente. Pensa por que se critica tanto, por que em nível teológico, em nível de pregações, se critica tanto a murmuração, a reclamação, quando uma coisa nos contraria, quando uma dificuldade aparece. Nossa Senhora, chega a estar quente minha cabeça, ó. Pensa por que é tão ruim a gente ficar reclamando. Porque é uma falta de fé muito grande. Então veja bem, não é pecado a gente ter a tendência de reclamar, a gente ter aquele impulso de ficar triste. Não é pecado a gente desanimar, assim, aquela reação natural. Isso é normal, é parte da nossa natureza humana. Mas aí o pecado, vamos dizer assim, a imperfeição é como você vai lidar com isso, se você se entrega a isso, se você se deixa levar pelo desânimo, se você começa a reclamar, se você duvida que Deus vai tirar um bem daquela situação, se você duvida que Deus só está permitindo aquilo porque Ele tem algo para você, porque Ele quer que você experimente o poder dEle, a glória dEle, a vitória dEle na sua vida. Entende isso? Mas a gente tem que lidar com tristeza, com desânimo, perder o fôlego, eu estava bem, estou indo bem, de repente você cansa, a gente cansa. Por exemplo, quando a gente está lidando há muito tempo com um problema, está rezando, aquilo não passa, chega uma hora que a gente cansa, te desanima. Aí Deus coloca sempre um irmão, uma irmã, alguém no nosso caminho para nos levantar, para nos motivar. Ou quando não é pessoalmente, a gente vai, por exemplo, na missa e o padre na homilia falou tudo que eu precisava ouvir. Deus dá seu jeito de nos animar, de nos levantar. Ou é um trecho de um livro que eu estava daquele jeito, de repente fui ler uma coisa, aquilo, falou direto ao meu coração. Deus vai, a divina providência é maravilhosa. Não duvide da divina providência. Não duvide da divina providência. Quando Dom Silvestre era vivo, ele era muito próximo aqui da comunidade, vinha sempre aqui. E eu, muitas vezes, ia reclamar com ele as coisas que não estavam dando certo. Ele, Vitor, confie na senhora. Em Maria, não, a senhora providência. A senhora providência faz tudo. Deus vai devagar, dizia ele, mas quando quer vai a galope. Muitas vezes ele falou isso comigo. Afobado, temperamento inquieto, como sempre foi o meu, ele sempre com aquela palavra ali. Deus vai devagar, mas quando quer vai a galope. E a gente enxergar a presença de Deus, enxergar a ação. Quando a gente diz que Deus permite, a gente está dizendo assim, o que significa isso teologicamente? Significa que Deus opera por meio de tudo. Lá no deserto, Deus fez a água sair da pedra. Deus tira a água da pedra. Deus tira a água da pedra, você está entendendo? Da pedra! Da pedra! Deus faz brotar a água da pedra. Ele tira o bem até do nosso pecado, até das coisas ruins que a gente faz. Ele é capaz de tirar santidade, conversão, lucidez para a nossa vida, ele se serve das humilhações que a gente passa, ele se serve das injustiças que a gente passa, ele não permitiria nada disso, se ele não fosse capaz de operar na nossa vida através disso. Você tem que entender isso, você que está vivendo um problema na tua vida, você que está passando uma dificuldade, é preciso dar um salto de confiança, mas não aquela confiança que foca num resultado pretendido, mas aquela confiança que foca numa pessoa que me ama
E eu estou na mão dessa pessoa, e eu confio, e eu me submeto, não importa se vai ser do meu jeito, eu me submeto. Gente, isso é muito rico, a gente precisa aprender a dar espaço. Precisa aprender a dar espaço. Né? Agora, vamos lá, um terceiro ponto da mentalidade por detrás da oração. Um terceiro ponto, veja bem. Tem um salmo, Salmo 32. No final desse salmo tem uma palavra muito conhecida. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Uma palavra muito conhecida dos Salmos, sempre aparece na liturgia. Sobre nós é o mesmo salmo que diz, né? Mas o Senhor pôs o seu olhar sobre os que o temem, sobre os que confiam, esperando em seu amor, para na morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós confiamos. Gente, não percebe, mas tem uma verdade aqui escondida. Como as graças de Deus na nossa vida estão relacionadas com a esperança, com o modo como você espera. Eu falo muito isso nos meus atendimentos de oração. Falo muito isso com as pessoas, sempre oriento as pessoas. A nossa esperança, assim, pela esperança, a gente conta com a intervenção de Deus. A gente conta com a virtude da esperança, que tem a ver com a confiança, né? A confiança é fruto da fé, né? A esperança se fundamenta na fé. Quer dizer, a esperança popularmente é confiança cega, confiança sem limites, confiança invencível. Os santos viveram uma confiança invencível. Nenhuma adversidade fazia eles diminuírem na confiança que eles tinham em Deus. Igual Abraão, né? Abraão esperou contra toda a esperança. Quer dizer, tudo estava dizendo o contrário do que Deus tinha prometido. Mas ele continuou esperando. Uma esperança invencível, uma confiança invencível, uma confiança teimosa. Teimosa. As pessoas ao seu redor estão dizendo, rapaz, você está louco, você... Confia em Deus. Então, pela esperança, a gente tem, por exemplo, o objeto principal da esperança é o céu. A gente espera chegar no céu. Eu vou chegar no céu, com a graça de Deus. E para isso eu conto com todos os favores, com todo o auxílio, tudo aquilo que for necessário para eu chegar onde Deus quer que eu chegue, para eu viver o que Deus quer que eu viva. Eu conto com os favores, com as graças, com as virtudes, com aquilo que Deus tem para mim. Eu conto. Então, a esperança é essa confiança. Mas olha, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça da mesma forma que em vós nós esperamos. Não é esperar um resultado simplesmente, que Deus faça do meu jeito. Mas é quando eu espero numa pessoa, esse elemento fundamental da esperança cristã, que é esperar o inesperado. Deus age por caminhos desconhecidos. Deus age por caminhos surpreendentes. Às vezes, Deus, para realizar uma coisa na sua vida, Ele permite você passar uma dificuldade primeiro e vai se servir dessa dificuldade para te levar exatamente para onde Ele quer. Deus permitiu que José do Egito fosse vendido como escravo pelos próprios irmãos. E Deus se serviu dessa situação para fazer ele governador de todo o império do Egito. E Deus se serviu de toda essa situação para que todo o povo de Israel fosse ajudado depois. Então Deus age por caminhos tortuosos, por caminhos surpreendentes. São surpreendentes os caminhos de Deus. Dom Silvestre dizia, o homem faz um plano, Deus faz um planeta.
O homem faz um plano, Deus faz um planeta. Quer dizer, a maneira de Deus agir não queira ensinar a Deus, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nos esperamos. Eu espero em Deus, mas eu espero não a partir de critérios meus. Eu espero, sabe quando a gente espera o favor de Deus, mas a partir daqueles critérios que eu estou colocando. Deus vai fazer assim, vai fazer assado? Não. Esses dias, eu estou atendendo uma pessoa que está passando uma situação muito difícil na vida dela. Ela está enfrentando um câncer. Então, antes de cada sessão de quimioterapia, de radioterapia, de rádio não, porque ela faz todo dia a rádio, mas toda semana ela vem para conversar, falar o que ela está sentindo, receber uma oração. E ela teve assim um câncer na boca, câncer grave. Teve que fazer uma cirurgia na boca, sabe? E ela depois, o câncer na boca, na garganta, ela fez a cirurgia e depois teve que se submeter a quimioterapia e radioterapia. E a radioterapia diária. E o médico passou 30 sessões de radioterapia. E ela, depois de, 9, 10 sessões, ela ficou com a boca assim toda ferida, muito ferida, a ponto de não conseguir nem beber água, nem comer. E ela veio aqui conversar, a última vez que eu estive com ela, ela veio aqui conversar assim, muito abatida, sabe? Falando, eu não aguento mais. Ela falou, Vitor, eu não vou conseguir chegar no final do tratamento, eu não aguento. Aí começou a falar as coisas que ela sentia, e eu segurando para não chorar. Sinceramente, assim, muito duro, coisa dura. E ela falou assim, olha só, eu não vou chegar nas 30 sessões, eu tô na 10ª, não sei se ela falou 10ª ou 12ª, e eu já estou assim, o médico falou que vai piorar, eu não vou chegar lá. Como que eu vou fazer? Olha, eu já pedi a Jesus, eu tenho pedido a Jesus para diminuir os efeitos colaterais da quimio e da rádio. Ele não me atende. E aí uma hora eu falei com ela assim, olha, você está pensando errado. Ela falou, Deus não está me ajudando. Eu falei, você que não está vendo. Não é porque você não está vendo que ele não está fazendo. Às vezes, está nublado, o sol está lá, mas a gente não vê. Lá na casa dos meus pais, tem uma montanha típica assim, né? Quem conhece Cachoeiro, o Pico do Itabira. Aí da casa dos meus pais, fica no alto assim, de um morro, você vê assim, bonito, assim, o Pico do Itabira e vê também a Pedra do Frade e da Freira. E é incrível, muitas vezes eu meditei isso, rezando lá, assim, na casa dos meus pais, às vezes de manhã, na frente, assim, nessa varanda tem uma cadeira de balanço, e muitas vezes eu ia lá, estava o tempo fechado, né? Nublado, e não dava para ver o Pico do Itabira, a Pedra do Itabira, não dava para ver. E muitas vezes eu pensei, meu Deus, eu não estou vendo, mas está lá. Não é porque eu não estou vendo que não está lá. Eu sei que está lá. Eu não estou vendo, mas está lá. Muitas vezes Deus age na nossa vida, Deus está fazendo a obra, mas a gente não vê. Mas não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. Você não está vendo, você não está sentindo, mas você sabe que Ele está fazendo. O que é isso? Se depende de você sentir para você acreditar, não é fé. Se depende de você ver para você acreditar, não é fé. Se chega a um ponto que você já está vendo, não é fé, é visão. É visão, você está vendo. Eu não preciso crer que essa cadeira branca está na minha frente. Não tem nada a ver com fé. Eu estou vendo, amigo. Eu estou vendo. Isso não é fé. Então, é esperar o inesperado. Aí eu disse para ela, eu falei, olha, você tem que pensar assim.
parece que eu não vou chegar ao final. Eu não sei como eu vou chegar. Na minha cabeça, para eu chegar ao final da radioterapia, com isso que eu estou passando, e o médico ainda falou que vai piorar, só se Deus diminuir os efeitos colaterais. Se não for assim, eu não chego. Isso é na minha cabeça. Mas na fé, eu digo, eu não sei como eu vou chegar, mas eu vou chegar. Eu não sei como, eu não sei o que Deus vai arrumar. Mas eu creio que eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Deus vai fazer eu chegar. Se Ele quer que eu chegue, eu vou chegar. Eu não sei como, eu não estou aqui para dizer como Deus vai fazer, se Ele vai me dar força, se Ele vai diminuir o efeito da radioterapia, se Ele vai arranjar um remédio que vai fazer efeito. Eu sei lá o que Ele vai fazer. Eu creio. Eu creio. Como dizia Edith Stein, né? Eu não sei para onde a minha vida está indo, só sei que é Deus que a está levando. Então, a gente tem que ter isso nos momentos. Agora, você sabe que é muito fácil para mim estar falando isso aqui, né? Estou no campo da teoria. Quando a gente está vivendo, é diferente. Por isso que a gente precisa dos irmãos, da oração, de um conselheiro espiritual. Eu falei com ela, olha, eu estou muito desanimada, eu não tenho fé. Eu falei, olha, hoje você está precisando desse apoio que eu estou te dando. Amanhã pode ser eu no seu lugar e eu vou precisar de alguém para me dar esse apoio. Porque a gente desanima, a gente enfraquece, a gente titubeia. Por mais fé que a gente tenha. Porque, como disse Jesus, né, orar e vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, é toda essa realidade, mas a gente tem que aprender a esperar o inesperado. Assim, né, o Papa Francisco tinha uma palavra muito bonita, ele dizia assim, é preciso estar aberto às surpresas de Deus. Isso é muito bonito. Isso tem tudo a ver com a esperança cristã. Está aberto às surpresas de Deus. Não queira ensinar a Deus. Você não precisa ensinar. Deus vai fazer por caminhos surpreendentes. Por caminhos, às vezes, Deus faz por caminhos assim muito surpreendentes. Você fica chocado. Você não acredita por quais caminhos Deus se serviu para fazer a obra na tua vida, para fazer você chegar onde você tinha que chegar. Então, a vida é tão misteriosa, né? Você está num lugar, por exemplo, todo dia você vai comprar pão na mesma padaria. Um dia você dá na sua veneta, vou comprar pão na outra padaria, um pouco mais longe, estou querendo andar um pouquinho mais. Aí você vai naquela padaria, encontra uma pessoa, conhece a pessoa e casa com essa pessoa, tem 10 filhos com essa pessoa. Pô, como é que você é o imponderável da vida? A gente não entende os caminhos de Deus. Quando você está pedindo uma coisa para Deus, se abra a Deus. Se abra ao inesperado. Se abra ao inesperado. As surpresas de Deus. Porque, às vezes, a gente está numa situação que humanamente a gente pensa igual. E humanamente ela está certa, essa moça. Cara, não vou chegar, não estou aguentando. Como que eu vou chegar lá? Não vou chegar lá. Não pensa assim, confia em Deus. A gente fala, confia em Deus. Até falei para ela, pare de pensar, você está pensando muito. Para de pensar, só confia. A oração não se trata de pensar muito, mas de confiar e amar. Santa Teresa d'Ávila disse isso, né? Disse, a oração não se trata do muito pensar, mas do muito amar. E aqui a gente pode colocar a confiança. Não pensa muito, confia. Confia e se mantém naquela insistência de Lucas 11. Mas aberto às surpresas de Deus. Percebeu que tem aqui uma nova mentalidade por detrás do que estamos falando aqui? Tem uma nova mentalidade. Né? Outra coisa, uma coisa aqui muito importante, essa palavra aqui que eu vou pegar para vocês, Marcos 11, vocês já viram esse texto, né? Marcos capítulo 11, versículo 19 seguintes, presta atenção. Jesus tinha amaldiçoado uma figueira, ele foi pegar figo na figueira, não tinha, ele falou, nunca mais produza frutos. Eles foram para Jerusalém, quando voltaram a figueira estava seca.
Quando já era tarde, saíram da cidade. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso, presta atenção agora, versículo 24. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, credes que já o tendes recebido e vos será dado. Essa coisa de você, como que eu entendo isso, pelo menos na minha vivência pessoal, quando eu vou rezar na minha vida, as coisas que eu peço a Deus, eu trago muito isso na minha mente pelas pessoas pelas quais eu rezo diariamente, estou sempre atendendo pessoas em oração, eu tenho muito isso em mente aqui, muito presente na minha mente. O que eu estou pedindo para essa pessoa que eu estou com a mão nela, já foi dado. Quando orardes, crede que já o tendes recebido. Eu estou pedindo uma coisa que desde toda a eternidade já foi dado. Aquilo que é de Deus para você, desde toda a eternidade, Deus queria te dar. Então, eu oro para que aquilo que já está presente na eternidade se torne concreto no tempo. O tempo, nós estamos no tempo, Deus está na eternidade. Para que aquilo se torne presente no tempo. E aqui tem a realidade das chagas de Cristo, do sacrifício de Cristo. Pelas suas chagas, fomos curados. Então toda a cura já foi dada, toda a graça já foi dada, toda a vitória já foi dada, toda a bênção já foi dada, todo o favor que você precisa na sua vida para chegar onde Deus quer que você chegue, já foi dado. Tudo que você precisa, toda a graça, toda a bênção, toda a cura, toda a vitória, toda a libertação, todo o favor que você precisa, já foi dado no sacrifício de Cristo. Você vai lá buscar. É ter essa mentalidade por detrás da oração. Isso está por detrás. Você não precisa ficar explicando isso para Deus. Não é a multiplicação das palavras, não é você dizer as palavras certas que vai dar certo, é você ter a mentalidade por detrás. A mentalidade da oração. Você vai pedir aquela bênção, aquela graça, aquela vitória, aquela intervenção de Deus, vá com, assim, olha, o que eu estou pedindo já foi dado. Já foi dado para mim. Você vai pedir uma cura, pelas suas chagas fomos curados. É uma mentalidade nova. Uma mentalidade nova. E aqui, meus irmãos, como um último elemento dessa nova mentalidade da oração, e com certeza, talvez o mais importante de tudo que eu falei aqui. Vou tomar com você a palavra de Mateus 15 para fundamentar isso. Mateus 15. Falei com vocês que a gente ia fazer uma viagem aqui. Mateus 15. Mateus 15, 21 e seguintes. Olha aqui. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia originária daquela terra gritava: Senhor, filho de Davi. Uma cananeia ela era do povo pagão, ela era uma pagã. E eis que uma cananeia originária daquela terra gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Já aconteceu com você? Parece que Deus não está te ouvindo. Você está pedindo, você está gritando, você está chorando. E Deus está calado. Ou só aconteceu comigo? Jesus não lhe respondeu nada, palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: despede essa mulher, ela nos persegue com seus gritos, que eles estavam com vergonha, né? Jesus respondeu-lhes:
não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ignorou aquela mulher, colocou ela numa categoria diferente de gente. Quer dizer, o que eu vim fazer não é para ela, não. A resposta dura. A mulher escutou o que Jesus falou. E ela disse, mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo, Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe, não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Os judeus chamavam de cachorrinhos os povos ao entorno que não eram da descendência de Israel. Assim chamavam os samaritanos, os cananeus. Então ela foi lá, se prostrou. Senhor, ajuda-me. Não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora, a filha da mulher ficou curada. Jesus fez a mulher viver essa fé. Não é que ele não queria dar a graça. Ele, como o mestre que era, ele foi tirando o melhor daquela mulher. Ele levou a mulher a viver aquela fé. Como assim? Eu não vim para os pagãos? E nós? Nós não somos judeus. A fé chegou a nós. Jesus disse muito claramente em várias passagens que era para levar o evangelho a todo o mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, quer dizer, não é que Jesus estava discriminando essa mulher, mas Jesus quis que ela se colocasse no lugar certo para receber a bênção, a graça. Sabe qual é o lugar certo? É aquele lugar quando nós não achamos que Deus é nosso devedor. Tem gente que acha que Deus é devedor. A gente às vezes age assim, é como se Deus fosse nosso devedor. Eu vou à missa, eu rezo o rosário, eu não tenho vício, eu sou uma pessoa boa, eu só faço o bem. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou vivendo tal coisa? E eu peço a Deus e Deus não me atende, aí eu mudo de igreja, ou então fico revoltado. Porque Deus é meu devedor. Como eu sou bonzinho, Deus tem que dar o que eu peço. Nós temos essa cabeça. Mas Jesus fez aquela mulher se colocar no lugar dela, que é o nosso lugar. Que é tudo aquilo que Deus faz por nós, é um favor. Nossa, Vitor, que duro. Deus não nos trata assim, nos trata como filhos. Mas nós temos que ter essa postura. De não tratar Deus como se fosse nosso devedor. Aqui é aquela fé pura, linda, maravilhosa, que é nós vivermos a experiência da própria miséria, à luz de uma confiança invencível na misericórdia de Deus. Quanto mais eu me sinto miserável, quanto mais eu me sinto indigno, mais eu vou a Deus pedir o que eu tenho para pedir, me apoiando unicamente na bondade dele. Entende? Quanto mais você se considera miserável, quanto mais você se considera indigno, quanto mais você se considera não merecedor do que você está pedindo, mas você vai pedir mesmo assim, então você vai se apoiando unicamente na bondade dele. Eu não mereço, mas como ele é bom, eu espero receber. Entende? Essa é a experiência da própria miséria, à luz de uma confiança cega na misericórdia. Em outras palavras, não tenha medo de ser pequeno, não tenha medo de ser pobre, não tenha medo de ser fraco, não tenha medo de ser miserável. Né? O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. E o que faz eu amar a minha pobreza? É a esperança.
cega que tenho. Isso é o que há de mais agradável nessa vida para Deus. Quando uma pessoa sabe que não merece, mas confia que vai receber mesmo assim, porque está olhando para Deus e não para si. Não olhe para você. Toda vez que você olhar para você e você achar que Deus vai te dar, por causa do que você faz, ixi Maria, dá meia volta, muda a tua cabeça, depois você reza. Depois você reza. A experiência mais essencial da oração é a experiência da miséria à luz da misericórdia de Deus, que me dá tudo, que me abençoa, que me cura, que vem ao meu encontro, que põe um limite ao mal na minha vida, porque me ama. Porque me ama. Para mim, na Bíblia, embora essa passagem seja muito usada para falar de conversão, mas para mim, na Bíblia, a passagem, uma das passagens mais incríveis que Jesus contou para revelar a maneira de amar de Deus é a passagem do filho pródigo. Deus mostrou o jeito de amar de Deus, rapaz, quando Jesus conta na parábola que o pai estava esperando, rapaz. E ele diz que o pai viu o menino longe, não conseguiu esperar nem o menino chegar. Correu-lhe ao encontro e o cobriu de beijos e abraços. Mandou colocar anel no dedo, dar banho, sandália, mandou fazer uma festa. Esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Estava morto e tornou a viver. Coisa linda, gente. Coisa linda demais. Né? Perguntou nada. E a conversão, sim, é uma passagem de conversão, baseada em quê? Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Confiei no teu amor e voltei. Confiei no teu amor. Eu não mereço ser acolhido. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou pedir para ele me tratar como empregado. A palavra que Jesus contou até diz assim, então aquele menino entrou em si e refletiu. Vou voltar. Vou voltar. Você sabe a história dessa música, né? Você sabe, né? O Padre Jonas contou a história dessa música um dia. Ele disse que essa música foi feita por um cantor que era homossexual, mas que vivia a santidade. Mas um dia ele se deixou levar, largou a igreja e foi viver a vida longe de Deus, numa vida promíscua, de sexo desregrado. Há muitos anos isso, né? E aí ele pegou AIDS. Naquela época não tinha tratamento, né? E aí ele fez essa música, ele voltou para a igreja, se converteu, morreu depois. Morreu e com certeza foi para o céu, eu acho, né? Confiei no seu amor e voltei. Quer dizer, eu larguei a igreja, estou com essa doença, é culpa minha. Fui eu, né? Mas Deus vai me acolher. Sabe, eu não mereço que Ele me acolha. É por isso que às vezes as pessoas, entre aspas aqui, tá? Só o termo que a gente costuma usar. As pessoas assim, muito pecadoras, as pessoas assim, né, que não é beato, não é rato de igreja, quando faz a experiência de Deus, né, é forte, né, já viu? Sujeito que usava droga, sujeito que era cachaceiro, sujeito que via no mundo, de repente faz uma experiência de Deus e, cara, e aquele sujeito está na igreja a vida inteira. Parece que não faz aquela experiência, porque às vezes, não é para todo, claro que não, mas às vezes a pessoa que está ali a vida inteira, ela não tem essa consciência da própria miséria. Ela não consegue viver essa experiência aqui que os devassos viveram, que os cachaceiros viveram. O cara toca a sua miséria e quando vai a Deus, vai todo humilde. Vai humilhado. Vai confiando na misericórdia de Deus, confiando nada em si, nada.
E nós que estamos na igreja, rezando o rosário todo dia, indo à missa todo dia, sabe? Secretamente a gente se acha melhor do que eles. A gente se acha melhor. Né? Não, Vitor, que não, rapaz. Põe a mão na tua cabeça, reflete. É uma coisa meio inconsciente na gente isso. A gente se acha melhor. Então, a gente que está muito dentro da igreja, a gente tem essa dificuldade de fazer essa experiência da miséria e ir a Deus assim. Devedor. Eu sou o devedor. E é isso aqui, gente. Isso aqui. A gente terminou. É isso aqui. Isso resume tudo. Isso resume tudo. E aí Jesus fez essa cananeia viver isso, né? Ele fez ela. Mas, Senhor, não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Rapaz, parece até cruel de Jesus falar isso, né? E ela, mas, Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus olhou para ela, mulher, como que dizendo, chegou onde eu queria. Mulher, grande é a tua fé. E aí concedeu a graça que ela estava pedindo. O que é isso aqui? Confiança cega. Quer crescer na oração? Confiança cega numa pessoa e não num resultado pretendido. Não foca em resultado, foque na pessoa com quem você está falando, com quem você está pedindo. E muitas vezes fazemos experiências de milagres, de curas. Eu vi muitas vezes aqui, essa casa aqui foi testemunha de milagres, de curas, até fantásticas. Claro que não é um dia, que é todo dia, não é todo dia, mas a gente viu curas, milagres, coisas fantásticas aconteceram aqui, conversões profundas, pessoas muito doentes foram curadas aqui pela oração, acontece toda hora, isso é mistério de Deus, a gente não sabe explicar como que é, como que não é, por que acontece uma vez, outra, mas é impressionante, os favores de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus que se manifesta na nossa vida. Não sei, assim, é isso que eu queria passar para vocês, essa mentalidade nova por detrás da oração. Eu dei o título dessa pregação assim, a mentalidade da oração. Amém? Amém. Pedi o dedilhar do violão. É um violão isso? Violão diferente. Peço o dedilhar do violão. Quero pedir você colocar a mão na sua cabeça, no seu coração. Fechar seus olhos. Assim, num susto, né? Num susto, numa visão geral, assim, passe em revista a sua vida, o que você está vivendo, sua luta, sua dificuldade. Talvez assim, uma situação que te motivou a vir aqui nesse encontro. Talvez você esteja vivendo uma situação que te motivou a vir. Pedir, recebereis, o título te atraiu. Essa graça, estou precisando, vou lá. Esquece agora resultados, esquece agora as coisas serem do seu jeito. Foca naquele que te ama. Quando Lázaro morreu, Marta ou Maria, acho que foi Marta, né? Marta ou Maria mandou um bilhete para Jesus. E o bilhete dizia assim: Senhor, venha logo, porque aquele que tu amas está doente. E Jesus não foi de propósito, com certeza, na minha opinião. Esperou até ele morrer. E aí foi lá. Por quê? Porque Deus age por caminhos surpreendentes. Olha para Jesus. Não olha para o seu problema. Tampouco para o resultado que você quer. Pode ser que Deus te dê exatamente o que você está pedindo também. Muitas vezes acontece isso, claro. Por que não? Mas olhe para Ele.
Olhe para aquele que te ama, confie no amor de Jesus. Isso aqui é o fundamento da oração da gente. Nós cremos que Deus nos ama, nós cremos que Jesus nos ama. Não duvide do amor de Jesus por você. Às vezes, quando a gente está passando um sofrimento, a gente duvida do amor de Jesus. A gente pensa, Jesus não me ama porque eu estou passando isso. Não caia nessa tentação. Confie no amor de Jesus. Eu desejei, vou parafrasear Jesus, eu desejei ardentemente pregar esse tema. Os outros temas que eu vou pregar depois eu gosto, mas eu desejei ardentemente falar sobre essas coisas aqui hoje. O valor da oração, a oração, essa experiência com Deus que nos ama, que nos coloca de pé, que nos torna invencíveis. Gente, uma pessoa plena no amor de Deus é invencível em certa medida. Em certa medida. Não é aquela invencível que ela não pode sofrer, não é isso, mas ela, meu Deus, vence tudo, supera tudo, enfrenta tudo. Balança, mas não cai. Ou se cai, levanta. Invencível. Invencível assim, nesse sentido, né? Vocês estão entendendo, né? Invencível nesse sentido. Enfrenta tudo, supera tudo, encara tudo, encara tudo, encara tudo. Esses dias eu estava assim, na minha adoração e de repente me veio esse sentimento assim, né? Não, você, confiando em Deus, você tem que ter essa coragem de enfrentar qualquer problema assim, né? E aquilo me veio forte, né? Até fiquei assim, nossa gente, será que Deus está me avisando que eu vou passar um perrengue grande, uma doença, alguma coisa, não sei, né? Mas aí eu recebi uma pessoa que estava marcada para atendimento, que estava passando uma situação realmente assim, muito difícil. Na hora que ela me contou, eu me lembrei. Eu senti que Deus tinha me dado aquele sentimento para eu falar para ela. Eu disse para ela, você pode enfrentar tudo. Não tenha medo, você pode enfrentar tudo. Você está com Jesus, Jesus está do seu lado, você pode enfrentar tudo. Eu disse para ela, olha, enfrenta a bronca, encara, não tenha medo. Confie em Jesus, encara a bronca. Isso é fé, Deus nos dá essa moção de vez em quando. É toda hora? Não é toda hora não, mas de vez em quando Ele nos dá essa moção de encarar, de enfrentar, de não ficar com medo. Hoje a gente é tão assim, ai meu Deus, a gente até educa nossos filhos assim hoje em dia. Né? Meu Deus, a ser gente frouxa, né? Que não encara, que reclama de tudo, que não é, tudo corre para... A gente tem que ter essa força, né? Essa força interior de encarar confiando em Deus, não é encarar confiando em si mesmo, não. Isso aí é soberba, prepotência. Mas quando você encara, cheio de esperança, cheio de confiança em Deus, como quem diz, olha, posso até sofrer, posso até passar o perrengue que for, mas eu estou na mão de Deus. Eu estou na mão de Deus. Você está na mão de Deus? Você está na sua própria mão. Você escolhe se você quer estar na mão de Deus ou na sua própria mão. Vamos supor, se você está passando uma situação de doença grave, está enfrentando um tratamento. Imagina uma pessoa que está com câncer, está enfrentando um tratamento. Você está na mão dos médicos ou na mão de Deus, que usa dos médicos? Decide na mão de quem você quer estar. Está entendendo? Não é que você vai abandonar os médicos no tratamento, mas é que você vai enxergar Deus em tudo. E você vai encarar, seja o que for. A gente precisa da oração para viver isso. Eu mesmo que estou falando isso para vocês, na hora que bater na minha porta, sem oração e talvez sem ajuda de alguém, pode ser que eu não consiga viver o que eu mesmo estou pregando para vocês. Com certeza. Mas nós temos que nos dispor a viver e querer viver. E ter vida de oração. Quando a gente tem vida de oração, em todos os momentos da nossa vida, não só quando a gente está com problema, em certa medida a gente tem uma gordurinha espiritual, né? Para queimar a gordurinha, né?
Quando vem e você titubeia, você dá aquela balançada, queima um pouquinho de gordura, mas logo volta para Deus. E confia em Deus. Então eu te convido agora, estenda a tua mão para Ele. Estenda a tua mão para Ele agora. Estenda a tua mão. Coloque sua vida nas mãos dele agora, com as suas palavras. Não sou eu que vou rezar aqui não, é você que vai rezar. É nós que vamos rezar. Estenda a tua mão, coloca a tua vida. Diga, antes de pedir a graça que você quer pedir, a cura, a intervenção dele, coloca a sua vida nas mãos dele. Declara isso em fé agora, sabe? Sabe quando você declara uma coisa na fé? Declara na fé isso agora, diga, Senhor, eu estou nas tuas mãos, a minha vida está nas tuas mãos, eu sou teu, eu sou tua, venha o que vier, seja o que tiver que ser, eu estou nas tuas mãos, eu estou nas tuas mãos, eu não te peço que seja nem direita nem esquerda, que seja o que tu queres, Senhor, eu estou nas tuas mãos, diga assim, Senhor, eu confio em ti, é simples assim, Senhor, eu confio em ti. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos agora. Tinha um padre do deserto que ele ficava repetindo o dia todo. Ele ficava assim, Senhor, como sabes e como queres, como sabes e como queres, como sabes e como queres. Ele ficava o dia inteiro, desde que ele acordava. O dia inteiro. Fazendo as coisas, os trabalhos manuais, as coisas que ele fazia, ele ficava, Senhor, como sabes e como queres, como sabes e como queres. Gente, isso é confiança cega, né? Confiança radical. A gente tem que aprender com esse pessoal que confiou em Deus mesmo. A gente não sabe confiar, não. A gente precisa desses irmãos mais velhos, que se chamam santos. Esses amigos, esses irmãos, esses companheiros que ensinam a gente a confiar. Estenda a tua mão, estenda a tua mão. Diga, Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. E humildemente eu te peço esta graça. E pede a graça, pede a graça. Pede a graça. A gente deve pedir o que está no coração. Pode pedir, sim, claro, claro. Jesus, em Lucas 11, ele diz, se o filho pede um ovo, o pai vai dar um escorpião? Claro que não. Então, você que tem filho pequeno, quando o teu filho te pede uma coisa que você não quer dar para ele, não acha que é bom para ele, você vai dar só porque ele está pedindo? Não. Então, a gente pode pedir. Pede se submetendo a Deus, mas pede o que está no seu coração. Nunca deixe de pedir o que está no seu coração. Pede ao Senhor agora. Pede ao Senhor essa graça. Pede ao Senhor a graça, pede ao Senhor a intervenção, pede ao Senhor a cura, pede ao Senhor a libertação, pede ao Senhor a purificação, se é o que você tem buscado, purificação do seu coração, tornar-se uma pessoa melhor, avançar na intimidade divina. Aqui me refiro a alguém da comunidade Jesus está Vivo que faz caminho, que está nessa luta de crescer na intimidade divina e acha que nunca vai conseguir. Fala, eu não consigo. Pede a Jesus, porque é graça, não vem do esforço. Pede a Jesus o que você quer pedir. Meu querido, minha querida, se você tem que chorar, chore. Às vezes nós gastamos rios de dinheiro, não que seja tão caro assim, mas às vezes nós gastamos tanto dinheiro com terapia, com psiquiatra, e deve ser gastado mesmo, é claro, são profissionais que nos ajudam, com certeza, mas você não gasta nenhum tempo para desabafar com Jesus, para rasgar teu coração, para chorar aos pés do Senhor. Chora aos pés do Senhor. Não precisa chorar para ninguém ver, não, só o Senhor tem que ver quando você tiver que chorar. Vai aos pés do Senhor. Aquele dia que você foi à capela, estava só você lá. Vai lá, se ajoelha, chora, clama, suplica. E se Jesus olhar para você ali diante das suas lágrimas e disser, não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, insiste. É pedagogia dele, é pedagogia, não é que ele não te ama, é pedagogia. Se você for lá, você está chorando, você está pedindo, ele está te ignorando, insiste, é pedagogia de Deus, é para você continuar. Se ele está negando, insiste. Se ele disser para você, não convém tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, você volte para ele e diga, mas Senhor,
Também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu não mereço não, Senhor, mas tem pena de mim. E Ele vai olhar para você e Ele vai dizer: filha, filho, que alegria, grande é a tua fé. Eu estou contigo. Nunca mais duvide disso. O Senhor está tirando uma sombra de alguns corações aqui. Eu sinto uma sombra indo embora, uma sombra, assim, uma nuvem preta sobre o seu coração. Uma nuvem de desesperança, de medo, e o Senhor está levando embora. Eu não sei quem é você, mas eu sei que o Senhor está fazendo isso no seu coração. E você se enche de esperança agora. Nem terminou o encontro e você já vai para o café cheio de esperança, renovado, porque o Senhor está te dando força espiritual. Tem pessoas aqui que estão se sentindo verdadeiros guerreiros. Você está com esse sentimento: eu sou um guerreiro, eu posso enfrentar tudo porque Deus está comigo. O Senhor está colocando esse sentimento no teu coração. Sim, eu confirmo. Em nome de Jesus eu quero te dizer: sim, você é uma guerreira. Você é um guerreiro. Sim, é verdade. É o Espírito que está te revelando isso. É o Espírito de Deus. Muito obrigado. Não desista, não desista. Continue no caminho da oração. O Senhor está enchendo algumas pessoas aqui de uma alegria, assim, uma gostosura, sabe? É uma sensação assim de gozo, assim, é um gozo interior. Você está gozando interiormente. Uma sensação boa, uma coisa prazerosa. Você está sentindo uma coisa prazerosa até no seu corpo. Uma alegria, uma coisa boa, uma leveza, vontade de sorrir. A fé faz isso com a gente. Às vezes a gente pode estar no maior problema, quando a gente confia em Deus, a gente fica leve, sabe? Sobretudo quando a gente não está atrás de resultado, mas a gente se põe na mão dele. Aí você fica tranquilo, leve e solto. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu quero dizer aqui, falo porque sinto que o Senhor está me falando, mas falo na fé também que eu vou falar agora. Eu sinto que o Senhor está fazendo uma obra poderosa, uma obra espiritual na vida de algumas pessoas aqui. Você vai sair grande daqui. Na fé, sabe? Grande na fé. O Senhor deu um start, assim, até a palavra que me vem, start. Ele deu um start no seu coração. Um start na sua fé. Muito obrigado, Senhor. Bendito sejais, adorado sejais. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti.